Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa Escola de Pais. Aqui a gente ajuda você, pai e mãe, a cuidar de maneira assertiva da educação do seu filho, que é o seu maior tesouro. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o trauma na infância e na adolescência. Para isso, a gente trouxe aqui uma convidada que é muito gabaritada no assunto. Estou falando da doutora Luciana Freitas, muito bem-vinda. Ela que é graduada em Psicologia pela UFMG, mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela UFMG, especialista em Neuropsicologia pela USP. Também tem especialidade em Gestão Educacional e atende desde 2002. Isso mesmo. Tem algum tempo. Um tempinho bom. Muito bem-vindo, fica à vontade aqui no nosso meio. Obrigada, André. É uma honra receber você para falar de um tema que gera tanta confusão na perspectiva dos pais. Mas antes eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que tem sido essa caminhada sua? Como que você se descobriu nessa prática da neuropsicologia? O que é que te apaixona? Bacana. Então, eu gosto muito, né, da psicologia, neuropsicologia. Descobri esse talento, essa vocação, desejo de estudar psicologia na adolescência. Eu escutava muito que eu era boa com crianças, que eu tinha uma habilidade com crianças, e isso foi um motivador. Eu pensava em trabalhar com crianças, não sabia exatamente a área, mas à medida que foi chegando ali a época da decisão, eu tive certeza que era psicologia, e foi uma escolha assertiva, vamos dizer assim. Estou muito feliz nessa área. Muito bom. E hoje a gente está falando aqui sobre o tema do trauma na infância e na adolescência, e eu acho que nesse primeiro momento a gente poderia conceituar. Sim, O sim. que, afinal de contas, é o trauma? Ok. Então, o trauma é uma experiência emocionalmente negativa, duradoura, intensa, que vai afetar frequentemente o desenvolvimento dessa criança, né, ou do adolescente que vivencia o trauma. E o trauma, a gente fala desse valor negativo, emocionalmente negativo, mas ele afeta todas as áreas da vida da pessoa, né, da criança. O aspecto físico vai alterar o comportamento, e esse aspecto físico é um fator importante quando a gente pensa no trauma, né? Frequentemente, as crianças vão se queixar de dor de barriga, elas perdem o sono, reclamam de palpitações. Então, existem vários efeitos físicos também, além dessa vivência emocional. Ansiedade, medo, né, o estresse intenso, tristeza. Então, existem vários sinais, vários indicadores de que essa criança ou adolescente pode ter vivenciado um trauma. O trauma, no caso, seria uma reação, uma maneira que a pessoa reage a um acontecimento. Tem que ter um acontecimento conectado ao trauma? Sim, tem que ter um acontecimento. E esse acontecimento, ele pode ser, ele é um acontecimento para a criança objetivo, né, como uma experiência de um divórcio, pode gerar um trauma, ela pode ter vivenciado um acidente automobilístico, ela pode ter visto algo que para ela é muito ruim. Então, tem que ter algo objetivo. Agora, as interpretações é que podem ser diferentes, né? Uma criança pode passar por um acidente automobilístico ou ver e vivenciar um trauma, para ela isso ser traumático, e uma outra criança não. Então, a gente tem que ter cuidado que existem os eventos que são naturalmente mais associados a um trauma, vão trazer essa emoção negativa, mas algumas pessoas podem não vivenciar na mesma intensidade. Então, isso, às vezes, leva a interpretações, ou algumas pessoas podem minimizar o efeito de uma situação para uma pessoa, porque ela acredita que ela interpretaria de uma forma diferente. Para ela, tem um valor menor emocional, né? Ah, um divórcio, que é isso? Que bobeira, né? Isso é tranquilo, mas para aquela criança que tinha, né, uma família, às vezes, muito estruturada na percepção dela, que se sentia num ambiente confortável, seguro, não ter os pais morando junto pode ser traumático. Para outras, não, né? Uma separação ela é muito tranquila, entre aspas, aí, né? Ela é bem conduzida, então ela leva a um sofrimento emocional pequeno. Mas pode acontecer de um sofrimento emocional maior por esse mesmo motivo. Você falou sobre várias consequências. Eu escutei física, emocional, a gente fala de cognitiva também? Sim, com certeza.
O trauma, ele frequentemente leva a uma consequência cognitiva negativa, como desatenção, né? Então, quando você vivencia um trauma, geralmente vem acompanhado com uma ansiedade, uma hipervigilância, e aí aquela criança ou adolescente, ele vai focar a atenção praticamente toda naquele evento que é entendido para ela como ameaçador, né? Então, estou passando por um divórcio, né? Os pais, naquele ambiente, ele está em alerta. Aí eles conversaram hoje? Não conversaram? Vai ter agressão? Não vai ter? E aí ele está voltado para aquele evento. Daí tira a atenção dele de outras situações do dia a dia que são adequadas, né? Pode tirar um tempo e a atenção para uma atividade escolar, né? Pode tirar o tempo e a atenção para um relacionamento social. Então, afeta com frequência a atenção e a memória, né? Tem estudos que relacionam muito o trauma com a memória, porque existem áreas do cérebro, né, ali do sistema límbico e do hipocampo que estão conectadas e que são alteradas na vivência do trauma. Então, é uma coisa que pode dar um efeito duradouro na vida da criança, pode bloquear uma série de questões físicas, emocionais, cognitivas, e se não for tratado, isso pode se arrastar. Exatamente. A questão é que é muito importante que a família fique muito atenta aos sinais, porque a criança ela pode tentar esconder, ela não... Vamos pensar assim, em fases do desenvolvimento. Algumas crianças, elas entendem bem o que aconteceu, outras não. Então, ela passa por um trauma, mas ela não consegue interpretar bem aquele trauma. Então, ao longo do tempo, isso pode se arrastar, porque ela vivencia uma situação muito negativa, ela não consegue processar, ela não consegue falar sobre aquilo, mas o estresse ela está vivenciando, o medo ela está vivenciando, e aquilo vai se prolongando se ela não tiver uma pessoa que esteja atenta, observando, para buscar auxiliá-la, né? Então, vamos falar dessa atenção aí, porque a doutora falou dos sintomas. Eu estou muito interessado nisso, porque a gente vive num tempo em que tem os extremos, né? Aqueles que falam, não, isso não é nada não, deixa pra lá, e aqueles que, olha lá, ficou triste. Então, eu creio que tem famílias que estão com crianças, talvez, vivenciando um trauma e talvez não estão atentas a isso. Qual que é, o que observar? Quais coisas uma família que está assistindo aqui deveria ficar atento para ligar o sinal de alerta e falar assim, opa, aqui vale a pena uma atenção. Que sintomas são esses? Sim, a gente vai pensar nos sintomas físicos primeiro. Vamos falar da criança que o sono reduz, ou ela começa a acordar muitas vezes à noite. É um sintoma de ansiedade, muito frequentemente associado a um trauma. Ela pode ter esse sentimento de coração palpitando, ela fala que o coração está acelerando demais, cansaço, desânimo. Outros sinais que a família tem que ficar atenta: irritabilidade, mudanças de humor, mudanças drásticas de humor. A criança ou ela está muito desanimada ou ela está muito irritada. Ela responde assim, de forma muito agressiva às colocações que não demandavam aquele posicionamento. Não tem que ter uma correlação direta com o assunto do trauma. Não, nenhum. Ela pode... Porque muitas vezes ela está ruminando aquele problema, ela nem falou sobre aquilo, ela está vivenciando um problema que ela nem expressou. E ela fica irritada, ela fica agressiva, ela fica armada, ela fica ali no estado de alerta, de hipervigilância, e dependendo do que é falado para ela, ela interpreta aquilo como algo relacionado àquilo ou não. Então, ela age de forma agressiva ou com uma intensidade emocional maior porque ela está armada. Ela está ali num contexto em que qualquer coisa que é dito para ela pode ser interpretado como ameaçador. Mas, normalmente, isso... a família observa uma quebra de comportamento, né? Sim. Uma perda de controle emocional ali sem uma justificativa muito clara. Exatamente. Isso tem variação entre menino e menina, a forma que eles lidam com trauma ou não? Mulheres, meninas geralmente têm uma tendência a falar mais, né? Tá. Mas os meninos às vezes não falam tanto, mas a expressão é bem semelhante. Sim. É bem semelhante. Agora, um ponto que é importante, né, que a gente estava comentando. A família que está atenta ao comportamento do filho, que observa, ela vai perceber uma mudança. Porque se a criança ela conversa muito, se ela fala muito, se ela tem uma personalidade mais extrovertida,
ela pode tender a ficar introvertida. A mudança ela se fechar. Né? Agora, aquela criança que já é muito fechada, que ela já é mais introspectiva ou tímida, talvez seja um efeito, uma expressão mais física que a família vai conseguir perceber, porque ela já é quietinha, né? Daí ela vai se fechar mais. Mas ela tem se queixado de dor, ela tem acordado à noite. O que é muito importante a família ficar atenta são as mudanças que não são típicas. O desenvolvimento típico é qual? Existe o que é esperado para a idade. A criança ela tem que brincar, ela tem que se divertir, ela tem que ter um grupo social, ela tem que chegar ali numa festinha ou na família, conseguir, né, conversar, se reunir com as pessoas e dialogar dentro do nível dela. Isso seria um bem-estar. O bem-estar, aquele comportamento típico. A criança ela vai à escola, ela está aprendendo o que é esperado, ela se relaciona com as crianças conforme o esperado ali da faixa etária. Bom, ela não quer mais brincar. Ela aceitava o toque, agora não aceita mais o toque das pessoas. Ela chega no ambiente social, fica um tempinho, se recolhe. Bom, ela não era assim. Não era típico. Está acontecendo alguma coisa. Pode não ser um trauma. Pode ser uma vivência negativa que ela tenha, né, experimentado, mas mudou. Não é típico. Vamos dar atenção? Vou dar um exemplo mais concreto que eu acho que acontece com uma certa frequência com crianças, com os pais, que a gente percebe às vezes essa dúvida na interpretação, que é o bullying, por exemplo. O bullying ele pode ser um efeito traumático na vida da criança ou essas brincadeirinhas, vamos chamar assim, que os meninos, né, e meninas fazem na escola, pode ser um incômodo, pode ser uma vivência negativa. Então, existem as crianças que podem levar isso como um trauma, pode vivenciar isso como um trauma, outras como uma sensação negativa. De qualquer forma, é ruim. Então, o pai que está atento, a mãe está atenta, ela vai perceber nuances, mudanças de comportamento, e aí ela vai buscar entender o que está acontecendo. Né? Vamos dizer assim, na mais leve das hipóteses, você pode estar aí evitando um trauma. Então, a família que está atenta, essa família atenta tende a evitar traumas. Exatamente. Ou tratar melhor, mais rápido, né? Exatamente, ela consegue perceber mais rápido uma pequena mudança para evitar que aquilo cresça, né? Então, eu já acompanhei um caso, né, de uma criança que o bullying começou e muito no início a família conseguiu identificar, mas porque geralmente o bullying precisa de ter um adulto presente. É muito difícil uma criança e até um adolescente sozinho resolver o bullying. Então, ou alguém da comunidade escolar precisa perceber e ajudar, ou os pais, né, pela mudança do comportamento. Mas o ponto é que a família percebeu logo, já estava num nível importante de xingamentos frequentes. Repetição. Exatamente. Esses critérios todos do bullying, né? Repetitivos, intensos, com coação, mas a família percebeu rápido. Então, ela pôde agir rapidamente e evitar algo maior. Por quê? Existem os casos de um sofrimento tão grande, né, emocional, físico, realmente de chegar ao ponto de um trauma, da pessoa chegar a tirar a própria vida. Né? No caso de um adolescente, isso porque pode ser agoniante demais. Exatamente. E está associado a um trauma. Associado a um trauma. Ele se sente abandonado, ele não consegue ter voz para solucionar o problema, ele não identifica uma rede de apoio, porque muitas vezes não tem, pode não ter mesmo, né? Ele não tem um adulto que ele entenda que é confiável para ajudá-lo. E o adolescente tem um agravante que ele acha que ele muitas vezes é adulto, né? Assim, ele já tem autonomia, ele teria que resolver sozinho. Porque se ele chama um adulto para ajudá-lo, os colegas fazem mais chacota mais ainda. Precisa da mamãe, do papai para resolver? Bom, mas sozinho ele não consegue resolver, porque eles não param. Então, é uma situação que gera uma dúvida, e por isso a gente reforça o fato da família estar presente e atenta. Né? E geralmente são os meninos que têm essa menor atenção, vamos dizer assim, da família, que sofrem mais tempo, né? Ou que a família não percebeu porque não acompanha diretamente. Eu quero voltar a essa atenção da família, mas para a gente fechar a questão dos sintomas, a gente acompanha seu Instagram,
Se quiser até passar lá o seu arroba aí para quem está assistindo, qual que é o seu arroba lá no Instagram? Luciana Freitas Neuro. Então a gente vai botar o link aqui embaixo também, aproveite e segue. Mas você fez uma postagem há pouco tempo, que foi até o gatilho aqui para o nosso tema, em que você falava dos sintomas, dos sinais de trauma nas faixas etárias. Sim. Será que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Porque a gente fala até de sinais de trauma de 0 a 3. Sim. Então, 0 a 3 anos, a criança ela não tem uma capacidade de expressar, né, verbal, de linguagem bem desenvolvida. Ela não tem muitas palavras no vocabulário, elas também não têm um entendimento do mundo, né? Mas elas já sentem dor, elas sentem insegurança, elas sentem frio. Então, essas crianças que crescem em orfanatos, né, tem muitos estudos e relatos de pós-guerra, né, de crianças que cresceram em ambientes extremamente aversivos, sem cuidado, sentem frio, que não eram trocadas, elas vivenciaram traumas. E essas crianças foram acompanhadas, né, numa perspectiva longitudinal, e eles identificaram que realmente a maioria carregava sentimentos negativos, essa hipervigilância. Desde lá. Elas levam isso para a adolescência e vida adulta. Mas a boa notícia é que é passível de mudança. Né? Você vivenciar um trauma, nessa fase, ele reverbera, né, como em todas as fases, pode, a menos que essa criança ela identifique, ela tenha, né, ela receba apoio social, que exista, em algum momento, ela identifique que tem pessoas que se preocupam com ela. Deixa eu ver se eu estou entendendo direito para ver se eu sou um bom aluno. O que você está me dizendo é que quando um desses eventos acontecem até 3 anos, se ao longo da formação infantil e adolescência ela perceber que teve uma compensação, os efeitos podem diminuir. Podem, porque existe a plasticidade, né? Existe neurológico, né? Neuronal, cerebral, vamos dizer assim, e existem compensações que podem acontecer ao longo do desenvolvimento. E existem, né, muitos relatos, muitas pessoas, né, que destacam situações extremamente traumáticas que elas viveram, mas que ao longo da vida, né, elas conseguiram superar com estratégias, né, e a gente vai falar um pouquinho, né, a gente pode falar um pouquinho disso depois. Mas, assim, voltando na questão das idades, então, essa criança de 0 a 3 anos, ela tem essa limitação na linguagem, mas ela sente o trauma e, geralmente, a expressão ela é mais física, né? E muito choro, ela acorda muito à noite, são sinais mais claros para essa faixa etária. Depois a gente passa para a idade pré-escola, 3 a 6, também tem sinais ali. Acho que você até falou de alguns, né? De você ficar muito irritado. Exatamente. A irritabilidade ela é frequente em todas as faixas etárias. Ah, sim. Mas nessa fase de 4 a 6 anos, ela pode ser um pouco mais intensa exatamente porque ainda existe essa questão da linguagem que ainda também é limitada. E nessa fase do desenvolvimento, a criança está adquirindo, ela está aprendendo as regras sociais, as regras morais. Então, ela vivencia uma situação traumática, mas ela pode não interpretar conforme a cultura acredita que seja adequado que ela interprete, né? Então, às vezes, ela ver uma situação de violência, né, extremamente traumático, mas uma pessoa mais velha pode interpretar aquilo como, mas aquela pessoa também provocou, a outra não devia ter falado aquilo. Aí uma criança nessa fase, ela não vai ter uma elaboração de tentar interpretar aquela situação, né? Eu tenho uma curiosidade aqui nesse tema, abrindo um parênteses, que é o seguinte, a questão dos filmes, porque às vezes eu vejo ali uma criança de 3 anos ou 6 anos vai estar ali diante de um filme violento demais, uma cena de guerra. Sim. Será que ela tem a capacidade de fazer uma dissociação daquele fato da vida real? Qual que é o impacto? A gente tem que ficar atento nisso aí, não tem? Na prática, a gente vê as crianças trazendo vivências muito negativas daquilo que elas viram em filmes ou programas inadequados para a faixa etária. Então, posso te falar que isso é muito interessante, porque tem situações que parecem bobas, simples, mas que a criança interpreta como muito negativo. E ela não fala daquilo, às vezes ela leva aquela visão, aquele desenho muito tempo.
Porque naquela fase de desenvolvimento ela não consegue elaborar, ela não consegue interpretar aquela. Mas sim, existem programas inadequados para algumas faixas etárias e quando a criança assiste determinado programa, ela leva essa memória do programa. A frase, o clichê, né? Tirem as crianças da sala, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Existe uma faixa etária, né, adequada para aqueles, né, filmes ou desenhos. Eu acho que a gente tem que procurar respeitar, porque existe uma capacidade cognitiva, capacidade de elaboração e do entendimento moral mesmo daquele fato, daquela situação, né? Então, não é qualquer programa que qualquer criança pode assistir, não é adequado, né? E eu falo muito assim, nem que às vezes o pai vai ligar e vai botar o filho do lado assistindo, mas às vezes assim, tá brincando ali do lado e um show completamente desproporcional em relação à violência, que é muito comum, né? Sim. Tá rolando ali na sala, de repente a criança chega, vê aquilo ali e toma um Filmes de susto, terror. chora, filme de terror. Filme de terror é uma maravilha para gerar traumas infantis. Filme de Sério? terror, e tem uma fase deles que é muito interessante, essa faixa etária dos 7 aos 10 anos, 11 anos, eles já querendo ali ser adolescentes, essa fase dos 10 Vamos anos. juntar para ver um filme e tal. Filme de terror, aí um morre de medo, mas os outros, não, que isso? Aí ele vai, assiste, e aí fica com aquela vivência negativa por anos. Não estava preparado para assistir, né, aquela... Então, tem que ter esse cuidado desse respeito individual, porque aí um ponto importante, a linha é muito tênue entre o que é uma vivência emocionalmente negativa e o que é um trauma, né? O que é um trauma para uma pessoa pode não ser para a outra, né? Uma criança pode assistir ali uma cena muito agressiva e a outra não. Mas, na dúvida, vamos evitar essas situações que tendem a gerar sentimentos negativos, porque de qualquer forma não é um trauma, mas é uma vivência negativa, inadequada, para que eu vou expor? E não precisa ser agora, né? Não precisa ser agora, tem coisas tão melhores. Exatamente. E aí a gente fala, né, das crianças de 6 a 12 anos e 12 para frente. O que a gente poderia perceber aí? Aí a criança já está evoluindo, já está percebendo o mundo de uma forma mais autônoma. Como é que funciona isso? Já tem mais abstração, né, uma linguagem mais desenvolvida, já entende mais as emoções, já consegue nomear as emoções, né, perceber nos eventos sociais as emoções, mas é muito frequente o adolescente, por exemplo, ter vivência de ansiedade, né? Muita ansiedade, essas vivências físicas mesmo, dor de cabeça, incômodos físicos, dores musculares, e a irritabilidade eu destacaria como sendo muito importante no adolescente e a distanciamento social. Ficar calado, ficar distanciado e agressivo e com alterações no corpo e que eles se referem como dores, né? Qual a diferença entre um trauma e só a vida acontecendo? Qual a diferença entre o trauma e uma vivência negativa que a gente precisa deixar o nosso filho aprender a lidar? Perfeito. Eu penso assim, né? Os dados, né, os estudos mostram que a intensidade, a frequência e o quanto isso traz sofrimento para aquela pessoa. Né? O trauma, ele tem um valor emocional, leva uma vivência emocional extremamente negativa, duradoura, intensa e que vai afetar outras áreas da vida. Essa pessoa ela vai ter uma área emocional afetada, ou relacionamento social, relacionamento familiar, ela vai se sentir mal, ela não vai se sentir bem como antes. Agora, um evento negativo, ele traz ali uma tristeza, né? A criança ela vai sentir medo, tristeza, raiva, é normal, faz parte da vida. A gente fala assim, se a criança, uma pessoa não experimenta emoções negativas, tá normal. Ninguém vive só emoções positivas, né? É esperado que a gente tenha tristeza, cansaço, ansiedade, mas ela não pode ser duradoura e nem intensa a ponto de afetar
o desenvolvimento daquela criança ou adolescente, né? Aliás, aquele filme Divertidamente é um ótimo caminho para dialogar em casa com Muito pré-adolescente, porque ele mostra exatamente isso, né? Exatamente. A importância da tristeza na formação de quem você é. Exatamente, né? Se eu não experimento aquela emoção e eu não avalio a situação que me levou a vivenciar aquela emoção, se eu não elaboro, como eu vou lidar com outras situações que vão trazer tristeza? Eu preciso, inclusive, entender para eu me preparar para que eu não viva emoções negativas de uma forma tão intensa e duradoura em outros momentos. O medo faz parte da vida. É importante sentir medo, né? Eu preciso ter medo ou que meu filho tenha medo de atravessar uma rua sem olhar. Não, você não pode Isso atravessar é um medo uma rua. justificável. É um medo, né? Porque você pode se machucar. Bom, agora é diferente dele achar que ele pisou na calçada e ele vai ser atropelado. Aí, um pensamento repetitivo, intenso, que leve a que ele paralise um comportamento, né, de ter uma atividade natural no dia a dia, já pode ser decorrente de um trauma. Aí, um medo muito intenso que o impede de ter ações no cotidiano como esperado. Então, a emoção negativa, ela faz parte. A criança precisa ir para a escola. Né? Chega um momento que ela vai ir para a escola, ela vai participar do processo de escolarização, educação, enfim. Daí, a mãe já está lá no sofrimento, às vezes, de deixar, né? Na escola, a maioria, pelo menos, né? E a criança, ela vai passar ali por uma situação de medo, né? De ser abandonada, ela tem uma insegurança no primeiro dia, então é normal chorar, né? Ficar um pouquinho ali triste, mas a família vai deixar, né, de levar a criança para a escola sabendo que é bom para ela também? Então, é um sentimento negativo, mas que não faz parte do processo. É assim, a gente querer tomar vacina sem dor. Exatamente. Né? É uma dor controlada, né? Num nível ali que... Aliás, eu gosto de acreditar que eu sou um pai raiz. O pai raiz, ele é realista, mas não é insensível. Tem um remédio lá em casa que funciona muito bem com meus meninos novos. Quando tem umas dores assim, que aparecem na hora de ir para algum lugar, de fazer um dever, o remédio que tem é ir para o hospital tomar vacina. Aí eu já vou pegando o carro, já vou ligando. Não, vamos lá, nós temos que ver mesmo, é muito importante. E passa rapidinho. Rapidinho. Na hora passa, né? Então, assim, usando essa analogia, até que ponto a gente pode usar estratégias como essa para ajudar a criança a identificar o que é simplesmente um desconforto? Porque eu vejo que muitas vezes também os pais geram uma caixa de ressonância e vão talvez dando uma projeção, uma dimensão para uma dor normal, como se aquilo fosse acabar com a vida da criança e do adolescente. Um dos objetivos da educação é que a criança e o adolescente tenham autonomia, né? Assim, a educação ela é feita para que a criança desenvolva, adquira habilidades, um repertório para chegar lá na vida adulta e ter autonomia. Então, ela já vai conseguindo, né, ter habilidades que às vezes os pais minimizam, né? Então, tem essa distância entre onde a criança está e com um pouquinho de esforço que ela pode fazer sozinha e que a família precisa deixar. A mesma coisa é a questão emocional. Ele vai sentir uma emoção negativa, às vezes, por uma frustração de algo que é importante, que ele aceite. Agora, vamos supor, eu não pode comer doce antes do almoço. Eu quero comer. Não, não vai. É uma tristeza que ele pode experimentar, que é possível, né? E a família ela vai entendendo o quanto aquele sentimento negativo ele é experimentado de uma forma relativamente leve, sem que ele deixe de vivenciar uma frustração necessária, né? Então, essas estratégias de dar uma forçadinha, né? Permitir que ele entenda que vai acontecer aquilo. Aí ele vai avaliar os recursos internos para aceitar uma situação, mesmo que ela seja incômoda, porque aquilo é bom para ele. É uma percepção correta minha de dizer que o processo terapêutico, num certo sentido, ele conduz a pessoa a navegar no medo que ela tem, saber lidar com o medo que ela tem, se tornar senhor do medo que ela tem? Sim, exatamente. No processo terapêutico, uma das etapas é a gente
auxiliar, tentar que essa criança, adolescente, identifique a origem do medo. Porque pode ser que ela consiga identificar, pode ser que não. Pode ser tão doloroso, né, tão dolorosa a memória de um trauma, que isso não vai ser acessado rapidamente, né, na terapia. Mas é importante que a criança ou adolescente entenda que existe algo ali, né, um medo, algo que ela entende como ameaçador. Esse é um aspecto importante do processo terapêutico, e outros são a ressignificação. A gente vai orientando a criança, o adolescente a entender aquele evento de uma outra forma, conseguir achar algo não positivo para o evento, mas o que ele pode fazer de positivo com a vida dele a partir disso. A partir disso. Existe também uma exposição gradual a situações de medo, né, que essa pessoa, essa criança pode trazer. Por quê? Ela pode ter associações negativas com outras pessoas ou situações que não aquelas do trauma, né? Diretamente. Ela pode ter vivenciado algo muito negativo, um acidente num carro vermelho. Então, quando ela vê um outro carro vermelho, um carro daquele modelo, ela já, por condicionamento, ela naturalmente vai ter uma vivência emocional e física intensa relacionada àquela situação que remete a um trauma. Então, é um processo que tem que ter paciência, tem que ter uma escuta muito acurada, muita sensibilidade, porque alguns traumas, eles são relativamente, vamos dizer assim, rápidos de serem tratados e trabalhados, outros já é um tempo mais longo, né? Então, as técnicas, as estratégias, elas também vão ser escolhidas dependendo, né, de como essa criança, esse adolescente vai trazer, né, e vai conseguir expressar o que ele vivenciou no trauma. Nesse sentido, a gente está falando aqui da diferença entre o que é trauma e o que talvez seja percebido como trauma, mas não é. Eu penso aqui em alguns exemplos. Por exemplo, uma briga com um amigo. Dificilmente você vai ver uma criança que nunca brigou. Os meninos, talvez, mais físico. As meninas, talvez, um desentendimento, uma disputa Sim. ali relacionada à beleza, de influência na sala. Sim. Tá. Chega em casa. Às vezes a família vai pegar aquilo e dar uma projeção. Aí já vai criando a inimizade, já cria um partido. Ah, não pode ver mais, não pode estar no mesmo lugar mesmo. Então, isso pode, dependendo da forma que a família lida, isso pode ser que a família está ajudando a aumentar e até a gerar um trauma? Com certeza. Eu penso, a questão a comunicação efetiva, ela é muito boa, né? Quando você tem um olhar ali, consegue fazer uma comunicação efetiva, tudo tende a caminhar bem melhor. A família, ela pode sim ajudar a criança a processar aquilo e pensar, precisa, né? Ajudá-la a entender o que aconteceu e ajudá-la nas estratégias para resolver aquele problema. E isso pode ser rápido, né? Ou pode se prolongar, né? Uma família pode entender essa tristeza, esse sentimento, como uma forma tão negativa que vai aumentar um sentimento negativo que a criança teve, mas vai tornar aquilo muito maior. A criança vai ler pelo comportamento do pai que é muito maior do que aquilo que ela viveu, né? Pode existir, sim, uma amplitude, vamos dizer assim, do que foi o acontecido e de como a família vai lidar com aquela situação. Para se tornar um trauma, realmente tem que ser algo muito ruim, interpretado de uma forma muito negativa para a criança, né? Num contexto escolar, se ela sentir que... Vamos dar um exemplo. Grupos sociais são muito importantes. Eles ajudam a definir a identidade da pessoa. Então, se uma criança só tem um grupo social, e esse grupo, por exemplo, é da escola, ela se enxerga no grupo. Ela forma identidade, até quem ela é. Ela precisa dos pares para saber quem que ela é. Exatamente. Se ela só tem o grupo social da escola e se tem uma briga na escola, ela perde esse grupo, para essa criança realmente a vivência emocional pode ser muito maior, ou tende a ser maior, do que uma outra criança que tem um grupo na escola, mas tem na igreja, mas tem na família, tem no judô. Então, essa consequência emocional negativa depende muito,
né, essa rede social, vamos dizer assim, rede de apoio, que pode ser tanto dos grupos, né, dos pares, quanto da própria família, né? Então, um outro aspecto que a gente pode considerar é a personalidade, né? Mas não vou dizer assim, a personalidade ela é importante, né? Se a criança é mais extrovertida, introvertida, se ela é muito apegada a detalhes, né? Detalhista, ou a gente tem aquela criança que é muito, a gente fala assim, num traço de neuroticismo, né? Quando ela tem uma tendência a interpretar situações muito negativas. Sempre contra ela, sempre o complô, as pessoas não querem ela lá. Exatamente, porque você tem aquela criança que é extremamente prática, objetiva, resolutiva. A outra não, ela tem muito da personalidade. Dela, muito da personalidade. Então, às vezes, uma criança naquele grupo, no mesmo grupo ali da escola, elas passaram por uma situação difícil, a mesma situação, uma vai por um caminho mais tranquilo do que a outra. Então, realmente, o cuidado que tem que ter de não minimizar 100%, porque realmente o valor, a valência emocional de uma criança vai dar para um evento, ela pode ser diferente, mas identificou, vamos procurar resolver, vamos avaliar. Então, como vamos ajudar essa criança a criar repertório e uma base para que ela tenha força para uma nova situação. É o encorajamento, você é capaz, tá vendo o que você pode fazer. Identificar o que aconteceu ali também. Bom, ela só tem esse grupo, vamos ampliar a rede social, né? Hoje em dia, a gente vê as crianças com uma tendência a uma limitação social maior. É muito frequente. O próprio do arranjo urbano, das famílias menores. Exatamente. É o que temos para hoje, né? Isso. Às vezes você tem uma criança ali que é filha única, a família não tem parentes na cidade, os pais são mais introspectivos, então às vezes não gostam muito de sair, aquela criança ela fica com um repertório mais limitado. Quando eu falei que eu queria voltar sobre o tema da atenção dos pais, eu queria tratar isso aí, porque às vezes a atenção é demais. Entenda bem o que eu estou dizendo. Uma coisa é você ser zeloso. Outra coisa é você... O próprio arranjo que você está falando é perfeito. O arranjo urbano, a vida na cidade, a dificuldade. Por exemplo, o meu menino mais velho gosta muito de futebol. Outro dia eu estava conversando com um professor dele de futebol, então a gente estava conversando como que foi a minha geração. Eu tinha a rua. Exatamente. Eu jogava bola na rua todo dia, era 1h30 de futebol todo dia. Eu aprendi a jogar. Para eu conseguir dar isso para ele, eu tenho que comprar a hora de futebol para ele ter oportunidade de ficar bom. Você já arrancou a tampa do dedão? Claro, várias vezes. Raiz. Já arrancou? Poucas vezes. E quando arranca é o fim do mundo. Exatamente. Então, assim, eu vejo que, ao mesmo tempo, nós precisamos nos policiar porque a nossa vida já é de muita atenção. E que a gente pode acabar no extremo da superproteção. Sim. Minha mãe é pedagoga há muito tempo, né? Nossa diretora lá na Educação Criativa, ela fala muito quando conversa com os pais sobre a importância de você não preparar a estrada para o seu filho, mas o seu filho para a estrada. Então, assim, a gente está citando alguns casos normais, mudança de escola, mudança de turma, briga com um amigo, frustração por perder um jogo, às vezes uma fala também que não é um bullying, tá? Não estou de forma nenhuma minimizando o bullying. O bullying é muito claro, a gente falou aqui. Tem que ser repetitivo, tem que ser intenso, tem que ter um constrangimento que é desumano. Mas às vezes é uma fala ali, porque o ser humano ele erra, ele comete pecados. Um colega foi lá e falou uma coisa. Aí a gente pega aquilo ali e já cria uma inimizade, percebe? Sim. E se eu entro intervindo demais... Exatamente. Então, o que a família pode fazer? Orientar a criança inicialmente como ela vai resolver aquele conflito ou aquela dificuldade, porque ela vai passar por situações semelhantes em outros contextos que o pai pode, às vezes, não saber, né? Tem contextos que a criança vai contar, outros não. Então, essa questão de você ensinar os valores, de você explicar como dar exemplos, mostrar, ela é importante porque vai acontecer a situação. O pai precisa falar com a criança, adolescente, que ele vai ser xingado. Tem pessoas que não vão gostar dele. O mal existe no mundo. Não é porque não gosta dele. Tem criança que não gosta da outra. Ponto. Ela não vai agradar todo mundo. Então, ela vai escutar
infelizmente, né, é ruim você Não é o escutar. ideal, Não é o ideal. mas é o mundo real, né? Mas é o mundo real, exatamente. Ela vai, né, tem meninas que vão achar ela bonita, né, num grupo de meninas. Outras meninas não vão fazer críticas. Agora, a gente vai então orientando ali até realmente como ela pode comunicar de uma forma construtiva, como ela pode buscar a conciliação ali naquele grupo. Ah, não tem como? Então, vão afastar as estratégias de habilidades sociais que a gente fala, né? A gente tem que orientar os nossos filhos a desenvolverem habilidades sociais. Algumas crianças têm mais dificuldade, elas têm menos habilidades sociais. E elas podem desenvolver, elas podem aprender. A família, normalmente, é o núcleo que deve ensinar primeiro, mas a escola também é importante, né? A escola é um ambiente social que ajuda muito nessas regrinhas sociais, as regrinhas de conduta, e a gente vai acompanhando ali para que esses eventos negativos que vão acontecer não sejam experimentados de uma forma tão negativa, que aquela criança não leve aquilo, né, que termine ali, né, que ela consiga barrar uma situação rapidamente, né, tanto com as suas habilidades sociais pelo diálogo, ou ela também se protegendo mesmo, entendendo assim, essa amizade talvez não é para mim agora, não tá sadio, vamos deixar para outro momento. Principalmente ali quando vai virando, né? 9, 10, 11, pré-adolescente, adolescente, já. Sim. Já Idade, tem essa né? percepção, vira a chave, né? Diz que o professor de 6º ano ele vai direitinho assim pro céu, né? Ele vai, já vem com a auréola aqui, ó. Sim, porque é exatamente uma fase que eles já estão ali se achando adolescentes, né? Uma mudança muito intensa, né? E muita discrepância de idade, né? Na mesma turma, você tem aquele que o desenvolvimento é mais lento em relação à maturidade e físico, e o outro tá lá na frente. Não, e outra coisa também, às vezes as meninas têm vamos dizer assim, um pico de crescimento e acontece nessa faixa etária das meninas estarem um pouco bem mais desenvolvidas que os meninos. Então, você vê assim uma dominação completamente desproporcional em relação às outras séries, né? Que você vê os alunos, vamos dizer assim, com certo desenvolvimento. Às vezes no 5º, 6º ano você vê meninas mais enérgicas, dominando mais assim naquela faixa etária, porque elas já desenvolveram, já estão com a cabeça mais voltada para atenção para as coisas adultas e tal. E aí vem as mudanças hormonais, entrada na adolescência. Então é uma fase que realmente os pais, né, e a escola tem que dar uma atenção especial, porque um evento pequeno, aparentemente pequeno, para eles tem um valor emocional muito grande. E aí, às vezes, um adulto faz uma leitura da experiência que ele tem, do ponto de vista dele, como sendo uma coisa simples, boba, e realmente é do nosso ponto de vista, mas para ele não. Para ele que está no processo de construção da identidade, né, que vai ler aquela situação ali de uma forma que ele está vivenciando algo que pode fazer muita diferença na entrada dele do grupo social ou não. Né? Eu fico impressionado porque essa percepção de idade eu estou começando a ter mais agora que eu estou chegando mais perto dos 40. E aí eu reparei que o meu filho falou outro dia assim, pai, você não joga bola nunca, você nunca joga bola comigo. Aí eu falei com ele, foi dia tal. Ele falou assim, então, nunca. Aí eu parei de pensar, porque na verdade, 1 mês para ele é muito tempo, né? Exatamente. Assim, quando que ele jogou bola comigo, né? E aí já parte pro... E eu acho que essa questão do trauma também tem que ser iluminado por isso, pela maturidade da criança. Às vezes um evento pequeno, ali você tem poucas oportunidades. Na nossa correria do dia a dia, quando você vê, já passou 2 meses, já estamos em março. Para a criança ainda falta 1 mês. Não, ainda falta 1 mês. Então, a gente vai na nossa rotina ali, falando, depois eu olho. Já passou 1 ano, você perdeu a oportunidade de ter um diálogo, de instruir. Exatamente. E de repente algo que seria, vamos dizer assim, curado ou contornado dentro da vivência dialogal do lar, evoluiu para uma coisa que agora você precisa de um tratamento, um acompanhamento. Sim, exatamente. Essa atenção para as pequenas mudanças, ela é muito importante. E aí você falou uma coisa que a gente vê muito na clínica, são os casos que chegam tardiamente. Exatamente porque a família já percebeu uma mudança. Ela já percebeu uma mudança no comportamento, no jeito de falar. E o que a gente sempre escuta?
Eu esperei para ver se não era nada, se era uma coisa simples. E realmente tem que ter ali, às vezes, um tempo de esperar um pouquinho, como a gente falou, não é tudo que você vai, né, logo ali achar que é mas não pode fazer uma vista grossa, né? Não pode deixar uma mudança de comportamento não ser um tópico de conversa, de um diálogo em casa, Aham. né? Não validar também é um problema, né? Sim, Impedir um diálogo, proibir de ser um assunto, pode ser sim, um. porque é muito bom quando a criança e o adolescente eles sentem a liberdade de chegar e falar. Se eles não chegam e falam voluntariamente, é porque de alguma forma eles têm um receio do que eles vão falar vai ser taxado como algo negativo, ou a pessoa vai expor aquela conversa para outra, né? Acontece isso, né, de crianças e adolescentes não falarem porque percebem que no dia a dia outras coisas que falaram foram divulgadas, vamos Uhum. dizer assim, para outras pessoas. Então, essa cumplicidade, né, essa proximidade dos pais com os filhos, ela é construída, né? Agora, não é porque não tem um diálogo hoje bom, fluente, frutífero, que não pode mudar. Pode ser construído, né? Pode ser refeito, reconstruído. O importante é a identificação de como é. Hoje, eu tenho um diálogo bom? Tenho. Joia, vamos continuar, melhorar, otimizar, mas não consigo, não tenho um diálogo bom. Meu filho não me fala e eu também não consigo, ou eu não consigo buscar uma conversa. Bom, não, então já identificou, né? Tem uma dificuldade. Vamos procurar melhorar, né? Às vezes tem que ter uma mudança na rotina. Essa rotina muito cheia, né, muito intensa, e às vezes os pais deixam de tirar um tempo junto. E por mais que eles achem que não, todo filho gosta de ter um tempo a atenção do pai para Ah, ele. Aquela atenção para ele. Vamos assistir um filme hoje? Vamos lá no parque tomar um sorvete? Vamos fazer uma caminhada? Sabe, tem que se interessar pelo que ele está interessado, entender os interesses, aproximar por ali, né? E a partir dali, né, vamos dizer assim, paulatinamente construindo, reconstruindo esse relacionamento. Mas é importante que o pai entenda que tem que partir dele. Ele é o ele que adulto, toma iniciativa, né? né? Ele pode ter tido as dificuldades dele, porque é muito comum também que um adulto que vivenciou um trauma, né, lá na infância, o adulto hoje, ele pode ter vivenciado um trauma na infância, na adolescência, ele não resolveu, ele deixou isso lá no cantinho, às vezes pode ser difícil para ele falar de algumas coisas ou lidar com algumas coisas na vida adulta. Tem o caso da projeção também, né? Que é o pai que passou por uma dor lá atrás, agora tá vendo o filho passar pela mesma dor. Aí Ou ele ou não não viu, quer ou que. não viu passar e fala assim: "Ah, você tá com essa dor, né?" Sim, sim. Existe sim essa questão, né? Esse acontecimento, vamos dizer assim. Mas um ponto é que o pai, a mãe, ele pode estar numa fase emocionalmente, vamos dizer assim, sensível, eles têm as dificuldades deles, ok, mas é importante que o pai se fortaleça para ajudar o filho, para estar ali disponível para o filho. É função do adulto. E esse é um aspecto importante quando a gente fala de trauma, porque às vezes o adulto vai ter que tratar o trauma dele para ajudar o filho no trauma, né? Eventualmente, se acontecer, Sim. né? Porque às vezes o pai vê que tem algo estranho, tá diferente, ele está tentando conversar e não consegue. Bom, eu preciso ajudar, né? Essa responsabilidade que o adulto precisa ter, né? De que ele gerou aquela criança, assim, ele tem as dificuldades, a vida traz dificuldades, mas do mesmo jeito que a gente tem que entender que emoções negativas fazem parte, né, da vida da criança, que a gente vai ajudar, faz parte da nossa. Então, a gente tem que procurar trabalhar essas emoções negativas para viver o quê? No estado de bem-estar a maior parte do tempo. Né? A gente tem que ter, assim, existe essa frase, né, uma tendência que a gente escuta muito, que a gente vive buscando a felicidade. Eu acho muito bom, acho adequado a ideia de você ser feliz. A gente quer ser feliz. E o que, agora, buscar um estado de bem-estar, eu acho que é um termo muito adequado que talvez substitua a felicidade, porque às vezes a pessoa ela não é feliz, ou ela não se sente feliz, mas não quer dizer que ela não tenha possibilidade de alcançar esse bem-estar,
que ela não tenha coisas boas ali naquele momento, que ela não tenha que enxergar valor positivo, ver o que ela tem de forma positiva, né? Então, esse direcionamento do olhar para o que ela tem de uma forma positiva ajuda muito numa sensação de bem-estar que vai dar força para ela conseguir também. Aqui a gente entra numa sair. discussão de cosmovisão até, né? Porque no final das contas, toda resolução tem que apontar para um fim. Qual é o objetivo, até mesmo da terapia, né? Qual que é o objetivo Sim. no final das contas de passar por isso, ou qual é o objetivo da vida? E a gente escuta muito um termo hoje em dia que é o sentimentalismo terapêutico, que é a ideia, assim, a ideia presente de que o mais importante é você ser feliz e, portanto, a gente tem que usar todos os recursos para garantir que você será feliz. Eu acho que isso tem um pouco a ver com essa incapacidade das gerações atuais de lidar com a dor, com o sofrimento, que são são situações normais da vida, porque você começa a mudar o mundo inteiro para garantir que uma pessoa está feliz, está se sentindo bem, mas no final você está cada vez mais tirando dessa pessoa a capacidade de lidar com as dificuldades, né? Então, assim, a gente lê um pouco sobre a geração Z, por exemplo, que está entrando no mercado de trabalho agora, e tem até memes na internet sobre o day off deles, né? Que acontece alguma coisa, hoje não vai dar para trabalhar não. Por quê? Porque eu estou muito chateado que o meu cachorro olhou meio torto para mim hoje, então vou ter que... E apesar de ter os exageros, claro, os exageros cômicos, mas reflete um pouco, talvez, da geração, da capacidade da geração atual de lidar com o sofrimento, justamente porque houve, talvez, uma superproteção para evitar traumas. E aí a discussão é essa, né? Qual que é o caminho para que a gente consiga levar os nossos filhos a navegar com a dor, com o sofrimento, dar significado a isso, sem ser insensível em relação ao desconforto extremo, às questões que estão realmente travando, mas vê-los vencendo. Eu, inclusive, vi há algum tempo um especialista no mundo antigo, que ele começou a estudar a Ilíada e as tragédias gregas, que na verdade eram apresentadas também no teatro público lá, e ele compreendeu que aquilo era um tratamento terapêutico para os que voltavam das guerras, porque ao ver aquela tragédia encenada na frente deles, eles vivenciavam novamente o que viveram no campo de batalha e entendiam, o mundo é complexo mesmo, o mundo é difícil mesmo, eu tive que tomar uma decisão assim, assado. E aí eu penso muito nessa ideia do diálogo, da contação de história dentro de casa. Uma coisa que eu fui aprendendo, eu não sei se isso é intuitivo, mas às vezes, quando eu tenho conversas difíceis com os meus filhos, eu tento contar uma história. É maravilhoso. História é o sonho, assim. História tá no... A gente fala assim, a gente tem um gen da história, porque, vamos pensar, as gerações, elas transmitiam as informações antes da escrita pela fala, né? Pela oralidade, pelas histórias, pelas contações de caso, vamos dizer assim. Então, as histórias, elas trazem sempre situações com início, meio e fim, né? Você tem um contexto, você tem um problema e você tem uma solução para esse problema para finalizar. Então, se você... a utilização de histórias para crianças, todas as faixas etárias, né? Filme, né? O filme é o quê? Uma história. Mas contar história, pegar um livro, é um momento riquíssimo, em todos os sentidos, tanto para ensinar um valor, uma habilidade, quanto para ressignificar eventos que a criança, né, tenha vivenciado ali. E é tão interessante que na hora da história aparecem tantas situações, né? Você senta para contar a história, né? Quem está nos escutando, faça isso. Conta a história 2, 3 vezes na semana, para você perceber o quanto de informação que a criança traz que ela não traz no dia a dia.
os livros, né, bem selecionados, bem pensados, eles vão auxiliar extremamente, tanto na comunicação, na elaboração, no vocabulário, no desenvolvimento, né, desse vocabulário, trabalhar as emoções, né, ali a história você pode trabalhar as emoções, então a história é assim. Porque às vezes você falar diretamente do problema talvez não abra a porta, né? Exatamente. Você vai criar ali uma situação indireta e a criança extremamente lúdica, né? A imaginação está ali disponível, né, para ela. E aí você está falando de história, eu vou até fazer uma observação, porque na minha graduação eu trabalhei num projeto que chamava Gramática de História. A gente ensinava as crianças a construírem histórias pela sequência, que quando a gente tem esse hábito de contar histórias, ele acaba, vamos dizer assim, ficando natural, mas para algumas crianças, para algumas famílias, é importante trabalhar essa sequência da história. Nada melhor do que contar histórias para você trabalhar essa sequência das informações no tempo. As coisas têm início, um meio e um fim. E isso organiza o raciocínio, organiza, né, o pensamento, as emoções e ajuda em todos os sentidos. Até entender que, às vezes, o desconforto que ela está passando vai ter um fim ainda, né? Sim. Porque, normalmente, com a imaturidade, às vezes, aquele desconforto ele ganha uma proporção porque a criança não consegue ver nada além, né? Exatamente. E é bem interessante porque na história... o personagem ali vai ter um problema, daí ele soluciona de uma forma, daí você devolve para a criança. Como que você faria? Você pode, né, trabalhar a história de tantas formas. Ela pode representar aquela situação, ela pode fazer de uma outra forma, ela daria uma solução diferente. E aí você permite que a criança, ela não só receba um repertório, né, ela aprenda, mas ela pense alternativas. E aí, quando ela estiver numa outra situação prática no dia a dia que ela está com um problema, ela pode tanto buscar aquele problema, aquela solução que ela já vivenciou ali na leitura, quanto ela pode criar uma estratégia a partir, né? É um repertório. É o repertório. Né? E vamos considerar a Bíblia, por exemplo. Né? Ela é uma fonte riquíssima de histórias que permitem que a criança ela compreenda situações de dilemas morais, né, situações práticas, ali ela tem dilemas e como você resolveria a partir de uma referência moral, que é importante. Se você pegar Davi, por exemplo, a quantidade de coisa que ele sofreu, que você vai contando ali. A gente tem lá em casa um livro de histórias bíblicas do Maxwell, que é um livro da década de 50, e ele é muito... A forma dele narrar coloca as crianças no lugar da pessoa que está ali. Às vezes eu até me emociono com as histórias quando eu leio para eles. É muito bacana. E aí você falando disso, eu tô lembrando. Lá em casa, minha mãe contava pra gente historinhas de um livro que chamava Horinhas com Deus. Eu já ouvi falar desse livro. Espetacular. Também da década de 60, assim, as gravuras da década de 50, Eu acho que 60. minha avó lia pro meu pai esse livro aí. Nossa, tô me sentindo velha agora. Não, mas... Um pouquinho, né? Fazer o quê? Da década de 50. O livro foi editado na década de 50. Minha madrinha deu de presente para minha mãe, mas era muito engraçado, era muito legal ela contar pra gente, porque são situações do dia a dia. Foi escrito mesmo nos Estados Unidos, né? Naquela cultura deles. Tem algumas coisas que você vê, assim, a diferença cultural, mas muito interessante, né? Aquela história... Uma história que uma criança passa e qual foi o desfecho com um fundo moral. E era muito bacana, porque a gente conseguia discutir, né, isso. E aí tinha uma historinha que era muito legal, vou contar rapidinho, que era muito bacana. Como que isso ficou? Ficou para mim e para os meus irmãos, a gente ri muito disso. Porque tinha uma criança que ela cobrava pelo trabalho que ela fazia em casa. Então, um dia ela colocou que ela cobraria R$2 para lavar um copo, tantos da mãe, porque ela tinha feito a mãe dela, tinha que pagar ela aquele valor. Aí a mãe dela vira, né, e faz a mesma coisa. Por fazer isso por você, 0. Por te levar na escola, 0. Portanto, 0. E aí a criança, né, entende que na família a gente não tem que cobrar. Né? Você tem que fazer pelo amor, pelo afeto, pela reciprocidade. Não tem preço.
Aí sempre com um fundo moral. E daí um ponto importante que, inclusive, né, a Organização Mundial de Saúde, ela traz essa questão do ser humano como tendo 4 dimensões, né? Física, social, psicológica e espiritual. Claro. Então, é importante que a família, ela também tenha esses recursos, né? Ela considere na educação a questão espiritual, porque muito da moralidade vem dessa questão espiritual também. Vem do cognitivo, claro, né? Do próprio desenvolvimento moral. Agora, o próprio posicionamento de uma pessoa, às vezes, de não acreditar em Deus, é um posicionamento do aspecto espiritual. Claro. Ela vai vivenciar a Da espiritualidade de maneira alguma dela. forma. E é essa moralidade que algumas famílias vão trazer pelo lado espiritual, essa família vai precisar ter a consciência de trabalhar de alguma forma, né? Uhum. Então, é um aspecto importante que tem que ser considerado e que as histórias vão tanto consideram o aspecto espiritual quanto cognitivo mesmo, né? Ela vai ser importante, né? Os livros clássicos da literatura, né? Os livros que a gente tem, né? Os escritores mesmo da nossa, né, comunidade, da nossa cultura. Né, a gente tem que buscar ter acesso a esses livros, porque eles são importantes, né? Tanto livros, vamos dizer assim, de conteúdo que tem essa vertente espiritual, quanto como vamos dizer assim, seculares, né? a palavra, Livros. seculares. Exatamente, são excelentes. E a gente tem que balancear para dar recurso, né? Sim. Eu falando para famílias sobre conexão familiar, eu estudando, né, para falar por isso, eu cheguei na pesquisa de um estudioso americano chamado Dr. Duke. Ele fez um estudo com as crianças que passaram pelo trauma do 11 de setembro. Então, ele fez um acompanhamento, foi mais de 20 anos, e ele qualificou, né, do ponto de vista clínico, aquelas crianças que perderam entes queridos naquele acidente como situações traumáticas. E ele fez um acompanhamento, não sei se nem fala assim longitudinal, não sei, mesmo, mas... E ele foi acompanhando como que essas crianças chegaram na fase adulta e ele concluiu que as crianças que tinham uma percepção forte da narrativa familiar venceram esse trauma de forma mais crucial. E aí ele faz até uma expansão para dizer o que é a narrativa familiar e como você deve construir isso. Então, ele fala que a contação da história da família, do propósito da família, dos dramas que a família viveu no curso do tempo e do espaço, ajudam a criança a ter uma sensação, um senso de identidade mais forte e isso dá a elas resiliência para enfrentar desafios. Exatamente, o senso de pertencimento, né, que a família trabalha com essa criança, de propósito, que ela é uma continuidade na história, que ela é importante e que ela agora está recebendo, vamos dizer assim, agora uma função, um legado de continuar essa Pegando o bastão e ela vai continuar. Exatamente. A rede social, né, a família é uma rede social fundamental, importantíssima no processo, né, de apoio mesmo emocional. E todos os estudos, né, que abordam essa questão do trauma e de bem-estar mesmo, ele vai passar pela rede de apoio, a rede social. E, inclusive, no último Congresso Internacional de Psicologia e Psiquiatria, e a CAPAP, que teve ano passado, foi no Rio de Janeiro, o internacional foi no Rio de Janeiro. Eu estive presente, né, muitos profissionais aqui da região estavam lá, e é um congresso que traz o que tem de mais novo na área da saúde mental, e uma fala de todos os profissionais, em todos os seminários que falavam de melhora na saúde mental, todos falavam da importância da psicoeducação, que é o quê? A família ser orientada de como lidar com as questões da saúde emocional. Então, toda oportunidade que a família tiver, né, os pais, de conhecer sobre desenvolvimento, de como manejar um comportamento numa determinada faixa etária, vai
ser importante para que esse pai ajude o filho a manter uma saúde mental, né? Então, vamos Sim. falar assim, não necessariamente a psicoeducação ela não é só para quando algo negativo acontece, né? Um trauma, uma situação negativa. A psicoeducação nessas situações ela não é só importante, ela é fundamental, né? Os médicos vão prescrever muitas vezes ali uma medicação no caso de um trauma, pode ser necessário, né, uma medicação para ajudar na regulação do humor, né? A criança às vezes precisa de uma medicação porque a ansiedade e o estresse é tão intenso que ela sozinha não consegue regular, né? Então, a gente tem uma tríade que é muito comum, que é indicada, né? Que é necessária para um tratamento, por exemplo, no caso de um trauma, que é a avaliação médica, né? Muito importante ter um acompanhamento médico, psicológico e como uma fase desses acompanhamentos, essa psicoeducação, né? Que a família ela participe do processo. Às vezes a gente vê que a família percebe que a criança vencendo um trauma, eu vou marcar uma consulta e vou levar no Terceiriza, psicólogo. acabou. O psicólogo vai resolver. Não, o psicólogo ele vai precisar inserir a família no processo, né? Os médicos, eles têm cada vez mais adotado essa conduta também, né? Os psiquiatras, os neuropediatras, que normalmente atendem essas demandas, eles trabalham muito na perspectiva da educação da família, da orientação, né? Indicam livros, ali no consultório mesmo fazer a orientação do que é adequado. Então, essa tríade, a avaliação médica, ela é importante, o acompanhamento psicológico ele é muito importante e essa orientação para os pais. Não quer dizer que passou um trauma, vá precisar de uma medicação. Com certeza não. Não é uma relação assim que vai. Mas o médico é importante que ele seja avaliado, porque essa conversa para entender qual é o nível do sofrimento e monitorar o desenvolvimento dessa criança. Porque em muitos casos a gente precisa da parceria desses dois profissionais. Né? Tem casos que só a medicação e a orientação ali com a família vai ajudar? Sim. Tem casos que só o acompanhamento psicológico pode ser suficiente? Sim. Mas o ideal é a avaliação desses dois profissionais, o monitoramento tanto do médico, né, psiquiatra, se esses sintomas estão presentes, que foi falado, exatamente. o ideal é conversar o mais rápido possível. Estresse, medo intenso, dificuldade de dormir, né, porque as consequências no organismo, né, biológicas, elas ocorrem, elas são reais, né, inclusive as manifestações cognitivas, né, comportamentais, emocionais, elas estão associadas a uma mudança biológica. E você já viu mudanças qualitativas consideráveis de uma pessoa que chegou e fez um tratamento, uma intervenção e assim com certeza, desbloqueou muito e desenvolveu? Com certeza, é o que nos motiva mesmo, assim, que dá é a razão do nosso trabalho mesmo, né? Você saber que a mudança ela existe, ela é real, as pessoas aprendem a lidar com situações de uma forma diferente, né? Não é porque eu não sei lidar hoje que não quer dizer que eu não vou saber lidar amanhã, que eu não vou aprender, né, uma estratégia de fazer algo diferente. E aí o tratamento ele é extremamente importante nesse sentido, né? O psicólogo ele vai identificar qual é a natureza, né? Tentar acessar o motivo desse trauma. Existem estratégias específicas, né, para crianças, para adolescentes, e algumas pessoas você vai usar algumas estratégias, não necessariamente a mesma com outras, né, com outra pessoa, mas esse acompanhamento com o psicólogo, ele é muito importante exatamente porque existe mudança, existe melhora. É o motivo, né? E existe uma oferição também, né? Um propósito, tratamento, um processo, começo, meio e fim também, da mesma forma, né? Exatamente. Né? Hoje tem essa dificuldade, nós vamos caminhar com esse objetivo, e aí a participação da família é importante exatamente por isso. Você precisa deixar a família a par, né, dos objetivos do tratamento e como eles podem ajudar, né? Eles são essenciais. Né, essenciais. Sobre manipulação do ponto de vista da criança ou do adolescente, quando assim você percebe que existe também um lado da forçação de barra, até que ponto isso existe, até que ponto vale a pena a família, o
que a família tem que saber para entender o que é uma manipulação? Uma supervalorização. Ou uma talvez. supervalorização, ou querendo colo demais, ou querendo encontrar uma desculpa. Aquela história antiga lá do meu filho que eu contei no começo. Tá Sim. fingindo uma dor. Então, pode, nossa, com certeza pode acontecer. Agora, é observar, tentar achar a função que a gente fala assim, mas por que ele está fazendo isso? Se ele está fazendo isso, daí a gente sempre tem que parar, né? O adulto da relação, vamos dizer assim. O que eu posso estar fazendo que eu estou reforçando esse comportamento ou estou impedindo que ele tome, né, decisões? Por que ele está fazendo isso? De alguma forma, ou ele quer ser visto, ou ele está fugindo de alguma demanda, né? Está supervalorizando tem uma função. A gente tem que achar que aquele comportamento tem uma função. Talvez a dor aparece num lugar que é confortável para ela aparecer, e em outros momentos que deveria aparecer, ela não aparece. Exatamente. Por ali você vai observar, né, que essa criança, essa adolescente, de alguma forma, está passando por uma dificuldade. Né? Então, vamos pegar um exemplo que eu acho que é interessante no contexto escolar, que acontece muito. A criança está com uma dificuldade numa matéria. Inclusive, existe uma linha de pesquisa que é a ansiedade na matemática. Existe ansiedade generalizada ou global por qualquer matéria. Mas a matemática ela é uma fonte mais, vamos dizer assim, intensa de vivência de ansiedade. Existe, né, uma linha de pesquisa para entender o funcionamento da ansiedade matemática. E daí você tem crianças que têm uma propensão maior a vivenciar a ansiedade matemática porque elas têm mais dificuldade com números, com a interpretação daquele tipo, né, de linguagem, ela já passou por experiências negativas no passado. E aí, se aquilo for sanado ali paulatinamente, ok. Mas essa criança pode perceber que a dificuldade é muito maior do que a capacidade dela de resolver. Ela já está enxergando, não, eu vou tomar bomba, não tem jeito. Daí ela já vai para a prova, e aí é o famoso branco, né? Ela direciona a atenção dela para o medo. Acontece mesmo. O branco, ele é real, estudou, ele prestou atenção ali na aula, ali está tudo bem, ele entendeu a matéria. Só que quando ele chega em casa, quando ele vai rever, dali a memória já não é mais a mesma, já perdeu algumas informações, ele tem que estudar de novo e elaborar aquela informação. Se ele, às vezes, não tem um sistema de estudo, se ele não sai realmente aprendendo a matéria, quando ele vai fazer a prova, ele não tem a segurança, ou acha que aprendeu, até aprendeu, mas o medo é muito grande. Toma conta. Aí ele vai experienciar ou vivenciar a ansiedade matemática. Por exemplo, no caso, a matemática. Agora, tem aquele adolescente ou a criança que ele é bom, ele sabe, mas aquela situação é tão aversiva para ele que ele chega lá e ele já passa mal. Ele já tem toda essa vivência da ansiedade pelo medo do que pode acontecer se ele tirar uma nota baixa naquela matéria. Então... Nesse caso, o sintoma é um pânico, é isso? Ele tem um trauma que gera um sintoma de pânico. Seria mais ou menos isso? Sim. O medo que ele tem daquele resultado, ou de perceber que ele não consegue aprender o que ele gostaria, gera essa sensação de ansiedade. E aí aquele menino que chega na escola já passa mal, na porta da escola tem dor de barriga, ele reclama de dor de cabeça, ele tem N sintomas da ansiedade e do medo, ele está antecipando um problema. E engraçado, é muito interessante, porque existe ansiedade na matemática, inclusive meninos ótimos em matemática. Ele pode ser excelente, mas ele cria uma expectativa tão alta de que ele tem que ser o excelente. Tem que ser 10 sempre. 10 sempre, que quando ele erra meio ponto, ele perde meio ponto na prova, nossa, ele chega na outra prova, na semana seguinte, ele tem esses mesmos sintomas. Tá vendo como que não é o erro, é a expectativa da pessoa tem que ser levada em consideração. O que ela... E pode estar conectado com a família que só valida a criança que tira nota alta? Pode ser um fator, sim, que influencia. Né? Se ele não tira uma nota X, né, a partir ali do, vamos supor, em 10, só serve acima de 8. E aí... Não se sente aceito porque... E nem toda prova você vai conseguir tirar acima de 8. Né? Tem um dia que você não entendeu aquele conteúdo, você não estava muito motivado, estava meio desanimado, mas o pai não aceita. Daí ele já vai construindo uma relação negativa, vivência negativa em relação àquela disciplina ou àquele conteúdo. Quer dizer que isso vai ser um trauma? Não,
Mas dependendo da forma como a família lida com esse erro ou com esse mau desempenho, a criança ela pode sim desenvolver, né, um sentimento negativo, duradouro e intenso em relação à escola ou àquela matéria, por exemplo. Uhum. Então, essa questão a experiência de possibilidade de êxito. Eu estou aqui hoje, mas eu preciso alcançar a percepção da criança de que ela é capaz, com algum esforço, de evoluir, é o que vai gerar mais segurança para a criança e para o adolescente ao longo do tempo, né? Então, vamos pegar esse exemplo da matemática. A criança hoje, ela sabe somar 4 mais 4 unidades. Na aula seguinte, ela vai ser apresentada a dezena. Aí ela já vai ter que somar 14 mais 4. A professora vai trabalhar uma estratégia com base no que ela sabe. Então, ela precisa de um pouco de esforço para se elevar cognitivamente naquele Se não tiver entendimento. esforço também não aprende. Exatamente. Ela precisa de esforço, precisa de elaborar, mas ela tem que estar num nível, ela tem que já ter uma base, um repertório, para com algum esforço ela chegar aqui. Aí o que acontece com algumas crianças e adolescentes? Ela vai se perdendo aqui e o conteúdo está caminhando. E ela, às vezes, não vai na velocidade do conteúdo. Daí ela começa assim, espera aí, não vou chegar lá. Não tem jeito, não consigo. Porque o espaço ficou grande demais. Ficou grande demais. Aí a leitura dela não consigo chegar lá. Aí ela começa a experimentar sentimentos negativos, os pensamentos, não dou conta, sou burra, não tem jeito. E aí ela até se esforça, mas esses pensamentos eles ficam mais presentes, mais frequentes. E aí, se ela não tiver um apoio para que ela perceba que ela está caminhando, talvez ela não vá chegar lá, mas ela está progredindo, tá vendo que você está progredindo, e isso aqui tá bom, é o suficiente? Ou, não, você pode chegar lá, mas não vamos preocupar agora com esse lá, não. Vamos. Mas aí você tem que identificar o problema. Esse é o ponto. Você tem que ter uma avaliação, né, um diagnóstico, vamos dizer assim, de onde a pessoa está. Não, hoje eu dou conta disso, hoje eu estou aqui. Para que esse repertório, né, para essas demandas que ela vai ter na vida dela, em todas as áreas, ele seja trabalhado de forma que ela entenda que ela está conseguindo superar os desafios dela no nível dela. E quem vai ajudar nesse processo? Os pais em casa, entendendo onde ela está, e esse objetivo da família, né, ou de onde eu quero ou espero que ela esteja, e a escola, né? Como ela pode percebendo ajudar. ali o desenvolvimento do aluno. Exatamente. Né? Muitas vezes é a escola que percebe, né? Muitas vezes é o professor no dia a dia que vai perceber algumas mudanças. Então, quando o professor chama a família para conversar, às vezes no plantão, e direciona, sinaliza, olha, observa como é que está isso aqui em casa, como é que está isso, porque aqui na escola está acontecendo isso. E às vezes alguns pais, eles se armam um pouco nessa situação como se o professor estivesse apontando algo como se ele estivesse sendo julgado, né? Isso, e não é, né, a intenção, normalmente. A intenção é ajudar. Vamos olhar para essa criança, o que está acontecendo? Vamos todos tentar entender o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa em casa diferente? Ou a própria, e o contrário também, né? Os pais, às vezes, têm que ir na escola assim, está acontecendo alguma coisa diferente? Acho que está acontecendo alguma coisa diferente aqui, porque lá em casa está tudo dentro do esperado e o comportamento está diferente, né? E vice-versa. Então, ter esse canal de comunicação aberto e as pessoas entenderem que a gente precisa agir o mais preventivamente possível, em qualquer situação, né? Todo problema identificado no início, ele é mais fácil, é tudo mais fácil, né? Seja um problema de aprendizagem, seja um problema emocional, né? Um problema físico. Assim, se a gente puder fazer uma hierarquia, a primeira coisa é uma família em que o diálogo existe. Exatamente. Primeiro passo. Exatamente. Né? Tudo bem. Aí você que está ali atento, tem o diálogo, percebeu alguma coisa fora do comum, já liga a antena, vai conversar nas redes. Perfeito. Exatamente. Aí você viu que é uma coisa que as redes não dão conta, já está na hora de procurar Exatamente. O caminho é esse. Perfeito, o caminho é esse. Porque muitas situações são solucionadas rapidamente, porque são identificadas rapidamente, ali no nicho mesmo, vamos dizer assim, familiar, no núcleo familiar, com uma conversa com a escola, com amigos, com familiares, ali você já consegue resolver muitas situações. Agora,
escalonou, né? Chegou num nível em que realmente se instalou um trauma, uma vivência duradoura com uma intensa e Desconforto constante, mexe daqui e dali, não resolve. exatamente. Aí você tem que procurar um profissional o quanto antes também. Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível ter uma vivência humana sem trauma? Assim, o que os estudos dizem? Tem uma Sim, diferença entre evento traumático e o trauma? existe, né? Muitas pessoas podem passar aí pela vida sem trauma. Vivências negativas Todo mundo todas, tem. todos. Por exemplo, uma vivência negativa que a gente acabou não falando, mas eu queria falar aqui mais nesse finalzinho, é relacionada à morte, à perda de uma pessoa, que vai acontecer. Exatamente, vai E eu acontecer. vejo também que com famílias cada vez menores, o peso que uma perda vai ter na família tende a ser cada vez maior, né? Exatamente. Porque uma coisa era aquele núcleo familiar grandão que você tinha, e também parentela ali. Sim, a morte era mais próxima, né? As pessoas eram veladas em casa, Aham. né? Era tudo mais próximo. Isso ajudava muito na elaboração, né? Mas, exatamente, hoje a morte você afasta ela um pouco, ela vai mais para o hospital, as famílias menores, e Tem até aí, a questão das vezes a família não querer levar no velório. O que você sim, indica em sim. relação a Essa isso? questão ela é muito, não existe uma receita não, Aham. sabe? É bom perguntar para a criança, para o adolescente, se quer ver, né? Mas se não, ok, porque a elaboração do luto ela é muito Cada um individual. tem o seu jeito. Não quer dizer que Você não todas as pode culpar, pessoas. por exemplo, tem um adolescente, perdeu alguém, você vai falar assim, você tem que ir de qualquer jeito para Não, mostrar respeito. Não exatamente. pode ser Não, assim. não pode. Não quero ir, não quero, né? E aqueles que querem. E outra coisa, tem uns que vão chorar horrores, Aham. outros não vão chorar. E não tem que chorar, necessariamente. Mas assim, é bom encorajar, é bom pelo menos dar a oportunidade de Sim, ir para exatamente. vivenciar, ver É, ali. é sim. Eu, né, acompanhei já algumas famílias, algumas situações em que aconteceu, né, morte de pessoas muito próximas, com crianças na família, e essa foi a conduta. Você quer ver? Quero. Numa mesma família, alguns irmãos quiseram, outros não, Aham. né? E o desenvolvimento, né, segue. Agora, o ponto mais importante é que existe uma tendência ao luto, né? O luto, ele não é bom que ele perdure mais de 6 meses. Aham. Tem assim, uma referência, né? A pessoa ali, ela vai já, né, ter um tempo de tristeza profunda, enfim. Passou de 6 meses, a gente já começa a pensar que pode ser que a vivência está, né, desse sentimento negativo, ela está acima do esperado. Mas não existe tempo, né, assim, uma regra. O ponto é que a gente tem que respeitar a forma de vivenciar o luto das pessoas. Isso é tão interessante porque as culturas têm formas diferentes de Uhum. vivenciar o luto, né? Tem culturas que, né, enfim, a família participa de observar o corpo se desfazendo. Algumas culturas têm essa forma, porque eles querem ter certeza que aí aquele corpo alcançou Aham. que ninguém pegou, que ele se desfez Curiosamente também, minha naturalmente. esposa é canadense. Lá é bem diferente daqui, embora a gente está aqui no Ocidente, mas eles já têm uma visão mais de celebração da vida. Então eles anunciam a morte, mas já marca para daqui 3 ou 4 semanas. Aí tem uma Exatamente. preparação muito grande para o evento. É um evento até com caráter até festivo, num certo sentido. As Tem um pessoas já jantar depois. exatamente envolvido com comida. Aqui no Brasil já é assim, aconteceu é agora, vamos embora para tudo, né? Tipo assim, Exatamente. é um acontecimento mais cansativo, Uhum. mais estressante, mas a nossa cultura também lida desse jeito, com a urgência, né? Então, como existe um aspecto cultural de você lidar com o luto, que está muito associado às regras, à cultura, né, desse povo, daquelas pessoas, existe também o luto pessoal. Sim. Então, ok, minha cultura tende a Dentro adotar daqueles dessa forma, limites tem. mas eu vivencio de uma Aham. forma diferente, porque nós temos uma tendência ao desenvolvimento, ele é semelhante, né? Existe o que é esperado para cada idade, tanto a gente sabe que algo é atípico quando aquele comportamento se desvia do que é esperado para aquela faixa etária,
né? Por isso que existe a psicologia do desenvolvimento. A gente entende, estuda o que é esperado para cada faixa etária. Mas dentro do que é esperado para cada idade, existem as diferenças individuais. Sim. Então, a gente tem que olhar para o que é esperado, mas eu preciso olhar para as diferenças individuais, que não necessariamente são inadequadas ou erradas, né? Isso vai depender muito do equilíbrio que essa pessoa tem, de como ela vai lidar com o que a gente fala assim, aspectos sociais, pessoais e práticos, né, da vida. Existe uma estabilidade? Existe uma coerência com os valores? Não existe sofrimento? Então, a gente tem que considerar esses aspectos como importantes quando a gente vai falar de trauma, né? Sim. Sempre a gente tem que entender que existem vivências individuais que têm que ser respeitadas. Uma pessoa pode, na mesma situação, ter um trauma e a outra não vivenciar um trauma. Então, esse cuidado para não ficar impondo um sentimento no outro que às vezes não está lá. Exatamente, né? Tanto a morte para algumas pessoas é entendida, né, de uma forma bem tranquila, faz parte da vida, ok, pragmática até. Outras pessoas não, elas vão vivenciar a morte de uma forma realmente traumática, né? Vai ser muito difícil. E aí o diálogo da família é importante também, né? Porque Sim. muitas vezes o trauma pode acontecer por evitar falar, né? O tabu. Sim, Tem isso? Sim, tem isso, né? Não, a pessoa está em sofrimento, não vamos falar disso, né? Daí algumas pessoas conseguem ressignificar, elas conseguem com repertório, com recursos próprios, elas conseguem sair daquela situação. Outras não, né? Elas precisam desse suporte de alguém que ajude a interpretar aquela situação, né? Para que ela realmente supere, né, esse sentimento negativo. Agora, essa questão aqui, caminhando para o fim, às vezes uma janela aberta, uma atividade diferente, uma mudança de ritmo pode ajudar? Eu vejo Pode. que isso também é uma estratégia, né? Aquela Pode. conversa constante sobre a situação, como é que tá. Assim, não falar nunca pode ser um problema. Nós aqui somos pais querendo equilíbrio. Sim. Mas às vezes é sair tomar um sorvete, falar de outra coisa, fazer uma caminhada. Desviar o foco, trazer né, pensamentos positivos, é o que permite ressignificar mesmo, né? Então, tem que deixar ali, às vezes, a pessoa não falar daquilo, vivenciar outras situações para ela lidar com aquela situação de uma forma mais lenta, vamos dizer assim, no ritmo dela, mas ela não tem que se fechar para o mundo. O mundo, a vida está acontecendo, Sim. né? Como você falou. Então, manter os relacionamentos, né, o mais frequentes possível, que ela não mude a rotina, né, ou de ter atividades, né, externas, sim. vamos dizer assim. E é bom, pode ajudar sim, mas é aquela questão, caso a caso. Tem uma tendência ali, né, que a gente tem que entender para aquela pessoa, né, o que vai ajudá-la a sair da situação. Mas eu digo muito assim também nessa primeira instância familiar, eu acho que é o repertório de atividades da família. Às vezes também a gente está com uma vida tão compartimentada ali, naquela mesma coisa, a televisão, e isso também, eu tenho uma intuição que isso gera pessoas mais vulneráveis, né? Assim, não tem um convívio com outras pessoas, conversas diferentes, uma caminhada, ambiente, contemplação, olhar longe. Sim, até mesmo a questão que a gente falou da vivência religiosa, né? O benefício que é você estar numa comunidade de fé, vivenciar, ver outras pessoas e cantar também, que tem um aspecto curativo, né? Cantar em família é uma coisa tão boa, a gente falou de histórias, mas cantar junto, né? Brincadeiras, jogos. Não, o isolamento não é bom, né? O ser humano, ele é um ser sociável. Claro que você tem as gradações ali, né? Você tem as pessoas que gostam, são mais introspectivas, mas a gente viu claramente com a pandemia como a socialização faz falta. Se a gente já sabia antes, a pandemia só veio para falar assim, ó, tá vendo? Tá comprovado. Comprovado, né? O adoecimento generalizado que foi, né? O adoecimento psíquico, né? Vamos dizer assim, emocional, o índice de ansiedade, né? Estresse, medo,
do isolamento, né? Você ficar isolado ali é muito ruim. A gente precisa de experiências, precisa da comunidade, precisa de conversar, dialogar, trocar informações, claro, respeitando as personalidades, mas é necessário. As pessoas que tendem ao isolamento, você pode saber que existe algo atípico, né? Tanto que existem os transtornos do desenvolvimento e os quadros psiquiátricos que um dos problemas é exatamente a dificuldade de socialização, a incapacidade ou a dificuldade de lidar com demandas sociais. Então, a questão da socialização ela é muito importante para nossa, né, para as pessoas, de forma geral. Então, o máximo que a gente puder avançar, respeitando, né, os limites daquela pessoa, claro, mas que ela busque socializar, interagir, estar com as pessoas, é bom, né? Tem pessoas, né, que são extremamente sociáveis, extrovertidas, elas, né, buscam muito, outras menos, né? Mas o quê? Vão tentar achar o equilíbrio. Normalmente a gente fala de traumas pensando muito no passado, mas às vezes a gente perde a percepção que ele pode estar logo ali, né? Uhum. E eu vejo muito que talvez nós como pais temos essa vocação divina de ser uma espécie de guia. Então, o que você me diz? Tá ali para acontecer alguma coisa. Eu sei que eu vou mudar de cidade, eu sei que vai chegar o vestibular no aluno do 3º ano, eu sei que ele quer ser jogador de futebol, mas ele não está jogando bem para fazer no time de competição. Sim. Qual pode ser o nosso papel aí para trabalhar, para evitar esses traumas? Para a gente falar aqui no final, caminhando para o final. Então, essa é a explicação do curso da vida mesmo, né? Que existem mudanças, que a gente vai passar por mudanças, algumas previstas, outras imprevistas, que a gente precisa estar preparados para elas, né? E quando elas estão para se aproximar, falar disso, planejar como vai ser, antecipar possibilidades futuras. A gente vai mudar para casa nova. Será que lá na cidade vai ter um restaurante bacana? Ou, nossa, eu passei lá, vai ter uma pracinha muito bacana, muito legal, que a gente vai poder se divertir. E vai preparando o terreno para a criança já ir vivenciando, já ir elaborando aquela nova situação. Por exemplo, chegada de um novo filho na família, às vezes direto eu recebo esse tipo de pergunta assim, tá vindo agora o mais novo, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Às vezes introduzir também esse diálogo constante, colocar o irmão mais velho como, em vez de focar só na criança, mas focar no irmão mais velho como alguém que recebe ensinar ele a amar, focar o serviço, né? Vamos preparar, olha só, o quarto vai ter, vem cá, sem a sua ajuda a gente não vai conseguir, né? Exatamente. São alguns diálogos que são tão impactantes que a gente tem oportunidade de fazer e às vezes deixa as coisas acontecer e depois tem que lidar com... porque, assim, às vezes a gente pensa, né, que às vezes o irmãozinho pede, né, o outro, eu quero muito irmãozinho e tal. Na hora que o irmãozinho chega, o outro fala assim, não, peraí, volta, tem como devolver. Vou perder o trono. E aí é uma situação, às vezes, inusitada. A família preparou, mas a criança não tinha exatamente a noção de como seria. E é uma atenção que a família vai precisar continuar dando. Então, ela ter preparado, excelente, necessário, fundamental. Chegou, não quer dizer que não tenhamos outros desafios, né? Porque a criança realmente pode agregar, que é o que acontece a maioria das vezes, né? Muito bem, a outra criança, né, o irmãozinho, vai aprendendo. Outras já têm um tempo maior para lidar com a chegada daquela criança. Ela tem mais tempo para adaptar aquelas mudanças da rotina. Tem atenção que não tem. Agora, gerar um trauma é muito, vamos dizer assim, infrequente. Agora, nessa situação, pode acontecer? Pode, mas sentimentos negativos são mais e faz comuns, parte da vida, né? Vamos dizer assim, Doutora Luciana, eu quero te agradecer muito por essa conversa aqui. Ela foi até mais longa que eu imaginava, mas foi tão prazerosa. Eu acho que deixou muitos ensinamentos aí para os pais que estão nos acompanhando. Queria te dar a oportunidade aí para dar aí o seu contato como uma pessoa que atende, que tem ajudado muitas crianças e adolescentes com traumas também. E palavras finais sobre alertas aí, importância dos pais estarem atentos. A palavra está com você. Então, né, eu queria deixar, né, a sugestão, né, uma orientação de que os pais realmente olhem para os filhos, sabe? Tenham esse cuidado de diariamente
diminuir um pouco as atividades, né? Porque, como a gente conversou, a rotina às vezes engole, né? Nos engole. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, mas espera aí, o que é prioridade? A prioridade são os laços afetivos e o relacionamento familiar. Isso é prioridade. Né, o dinheiro é importante, o trabalho, claro, mas o que a gente sabe é que os filhos, eles preferem, eles querem a presença em relação realmente ao ter, né? Entre ter algo e ter a presença da família, eles vão preferir uma presença, né, da família. Então, que os pais, né, tenham esse olhar, observem qualquer mudança no início e tentem não adiar uma busca de ajuda caso eles percebam que eles não têm repertório, não conseguem resolver aquela situação. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu posso ser exímio profissional na minha área aqui ali, mas eu posso ter uma dificuldade para lidar com uma situação que é imprevista, né? Então, procurar ajuda, né? Ter essa percepção de que esse olhar no início é muito importante. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga também, né? Meu trabalho ele é principalmente a avaliação, exatamente, né, da identificação de alterações no comportamento, na aprendizagem, em qualquer nível, né? Então, a avaliação neuropsicológica ela permite essa avaliação integral, né, da criança, do adolescente. E caso, né, a família perceba a necessidade ou queira conhecer o perfil do filho, é muito bacana, muito interessante fazer essa avaliação, né? Buscar uma avaliação psicológica, neuropsicológica, porque ela pode conhecer o perfil, saber qual em que nível a criança está, qual o repertório que ela tem cognitivo, de personalidade, e conhecer melhor o filho para lidar com as situações, né, Uma os ferramenta. desafios. Exatamente, é uma ferramenta, né, uma forma que hoje é um recurso, né, que a gente tem para avaliar, para conhecer os nossos filhos, né, e que realmente nos dá informações valiosas para ajudá-los no desenvolvimento. Muito bom, muito obrigada. Nada. A gente vai se despedindo aqui, então, de vocês que acompanharam com a gente. Fiquem atentos, como a gente sempre diz, valorize as conexões familiares. Você, pai e mãe, vocês são insubstituíveis na formação dos filhos de vocês. A gente está aqui para servir vocês também nessa árdua e imprescindível vocação de criar os filhos de vocês, porque o mundo é um lugar melhor quando nós criamos bem os nossos filhos e nós temos prazer na presença deles. Exatamente. Fiquem com Deus aí, a gente se vê no nosso próximo episódio.